muita coisa impactante para trazer para vocês nesse boletim. Teve prisão que acabou de ser efetuada e essa notícia chocou Brasília agora neste exato momento. Prisão acaba de ser efetuada. Gente, e a Daniela Lima chorou ao confirmar notícia terrível para Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? Sim, Daniela Lima chora ao dar notícia devastadora para Lula da Silva e é o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje. Imagine na cabeça de vocês, Daniela Lima dando uma notícia terrível para o Lula e chorando. Isso acabou de acontecer, eu vou trazer para vocês. E o Paulo Gonet, PGR, gente, tá? PGR Paulo Gonet acabou de tomar aqui uma decisão sobre o ministro Alexandre de Moraes e esta decisão chocou o Brasil inteiro, gente, tá? O que é que o Paulo Gonet decidiu sobre Alexandre de Moraes que deixou o Brasil assim em estado de choque? Claro que eu vou trazer também essa informação aqui pra vocês. Gente, além dessas outras várias informações, eu vou fazer diferente, vou ficar dando spoiler de tudo que eu vou trazer, vai ficar muito longo. Vou fazer daquele jeitinho, vocês sempre Fabiano, ó, mais rápida, mais objetiva, é isso que eu vou fazer nesse boletim aqui. Rapidinho, claro, não posso deixar de convidar todos vocês a fazerem parte da nossa família. Lembrando que para você se inscrever aqui é totalmente gratuito, não paga absolutamente nada. Olha imediatamente aqui embaixo, não é aqui, ó, no vídeo não, aqui embaixo, aqui na plataforma de onde você está me assistindo, ou vai estar o de cá ou vai estar de cá, em algum lugar aí vai estar uma palavrinha assim, ó, inscreva-se ou talvez inscrever-se. Inscreva-se ou inscrever-se. Gente, tá isso aí em algum lugar, ó, vai fazer isso aqui, ó, clicar em cima. Pronto, já vai na hora e automático e gratuitamente. Você já está fazendo parte aqui da nossa família. Estão preparados, gente? Logo de cara, deixa eu trazer aqui, ó, do mesmo veneno que Jair Messias Bolsonaro, gente. Eu falo para vocês o seguinte aqui nesse canal, que o mundo não gira, o mundo capota. Enquanto os jornalistas, enquanto a imprensa estava ferrando e lascando com a vida do Bolsonaro, o Lula e a Janja estavam, ó, batendo palma, soltando champanhe, tá ferrando com o Bolsonaro, com a família Bolsonaro e com a Michele? Continua, vai lá e ferra mesmo com todos os Bolsonaros. Só que agora a casa caiu, foi pro Lula e pra Janja. E vai custar muito mais caro do que eles imaginavam. O que vai acontecer com eles é muito pior do que aconteceu com o Bolsonaro e com a Michele. Vocês querem entender? Antes de trazer aqui a matéria explicando para você esta bomba contra o Lula e contra a Janja, antes vamos entender o motivo. Vejam só. Gravasse uma story, se a Michele... Vocês se lembram da história da paca, né? Da paca, né? Que a Janja estava fazendo lá pro Lula. Aquilo ali vai custar caro. Vocês vão entender. Se a Michele gravasse uma story fazendo uma paca pro Bolsonaro, o Ibama, ela postava o story em 2 segundos, ela não ia nem comer a paca. O Ibama tava na casa da Michele do Bolsonaro, Alexandre de Moraes dando 48 horas pra explicar, Marina Silva já ia ter falado, ia ter aquele vídeo dos artistas da Globo, que entram todos os artistas da Globo, ia ter o vídeo dos artistas da Globo, que a paca morreu, pobre paca, a paca era mãe da paquinha, não queremos que destrua a paca. Agora o Lula, se aparecer vídeo do Lula, o pessoal falou de paca, pode aparecer vídeo do Lula comendo paca, comendo papagaio, comendo cachorro que outro dia ele fez, pode aparecer o que for. Os Lula afetivos vão defender. A minha questão não é se comer ou não. Cadê o pessoal do meio ambiente? É irresponsável, sim, incentivar esse tipo de coisa, porque tem gente que come esses animais sem poder. Se a Michele gravasse... Gente, tá? Que bomba, né? Aí vocês estão se perguntando, Fabiana, mas o Lula vai mesmo se ferrar por causa né, dele e a Janja terem comido essa paca? O trem vai ficar feio. Carol auditório não vai deixar barato, gente. O Lula vai sofrer na pele o que o Bolsonaro sofreu a vida inteira, porque Bolsonaro que ele sofreu por causa daquela baleia, o que teve de jornalista, o que teve da imprensa massacrando o Bolsonaro. Baleia pra cá, baleia pra lá, e vários youtubers, influencers detonando o Bolsonaro por causa da baleia. Não pode importunar a baleia, e vai o Lula, mas a Janja não é só importunar, ele matou a paca, comeu a paca. Fez muito pior. Claro
que a oposição não vai deixar isso barato, né, Lula? Carol Dittoni cobra explicações de Lula sobre origem de carne daquela paca. Sim. Se a explicação não for plausível, pode custar muito caro. A deputada federal Carol Dittoni apresentou um requerimento de informação, tá? Ela está pedindo informação ao presidente Lula e que solicita esclarecimento sobre a origem da carne de paca mencionada pela primeira-dama Janja em vídeo divulgado no último domingo, dia 5. Na ocasião, a mulher do chefe do executivo disse ter preparado um banquete para ambos almoçarem. Eles comeram a paca. No requerimento apresentado nesta sexta-feira 10, a parlamentar pede esclarecimentos sobre a origem da produção da carne, se é de estabelecimento legalizado, se houve verificação de documentação legal. A legislação ambiental brasileira impõe restrições expressivas à utilização e comercialização de animais silvestres, justifica a deputada, né? Admitindo exceções apenas mediante cumprimento de requisitos formais e documentos rigorosos. No Brasil, a carne de paca é uma iguaria de comércio legalizado. O preço do quilo da carne pode variar de 130 a 300 reais. Gente, o povo não está comendo nem picanha e o Lula pagando 130, 300 reais. Assim, a afirmação pública de legalidade da origem do produto não pode se sustentar em declarações genéricas, exigindo necessariamente respaldo em documentação verificável, diz o requerimento da parlamentar. Ela quer saber de onde veio a paca, se é legal ou se o Lula e a Janja cometeram crime. Vejam só. E essa semana todos viram, né, Janja cozinhando pro Lula. Uma cena íntima, romântica. Mas quando a gente vai ver a carne que tava ali na panela, é uma carne que sempre foi um animal silvestre, a paca, que é algo raríssimo, algo que precisa de uma autorização especial, porque inclusive é crime matar e comer paca. Precisa de uma autorização. Cadê o IBAMA? Cadê os órgãos ambientais para fiscalizar se esse animal foi realmente feito de forma legal? Se fosse o Bolsonaro, não teria paz, né? O Ministério Público já estaria em cima, o Supremo já teria dado 24 horas para se explicar. O que acontece é que o Lula é assim, ele pode tudo, faz tudo. Gente, a carne da paca tá 300 reais o quilo. Aliás, e a picanha que ele prometeu? Virou abóbora. E a conta do supermercado? Cada vez mais cara. A cada mês é um imposto novo para pagar. E o dinheiro saindo do nosso bolso. Ou seja, tá na hora de a gente acabar de uma vez por todas com tanta falsidade. Queremos fiscalizar isso e já fiz a minha parte. Já apresentei um requerimento de informação para que ele se explique. Ele tem 30 dias para explicar se essa carne foi abatida de modo legal. Chega, gente, é para acabar tudo isso. É pra acabar com tudo isso, gente, tá? Gente, já imaginou se o Lula não consegue esclarecer a origem dessa paca? Já pensou se o Lula cometeu crime com a Janja? Meu Deus, gente, será que vai ter aquele bando de artistas da Globo cantando salve a paca, salve? Não é salve a Amazônia, não. Na época do Bolsonaro era pra salvar a Amazônia. Será que eles vão pedir pra salvar a paca? Ou será que eles vão ficar mudinhos, tá, Silva? Afinal de contas, 16, 17 bilhões com Lei Rouanet, para eles é muito interessante. Não, então pode acabar com as pacas do Brasil. Lixo de gente, meu Deus do céu. Vamos lá, porque tem mais. Agora, gente, tá? Daqui a pouco, prisão acabou de ser efetuada e Brasília tá um caos. Mas antes, eu preciso trazer para vocês, gente, Daniela Lima chorou. Daniela Lima, vejam o que está escrito aqui, ó, em cima. Daniela Lima, com lágrimas nos olhos, de verdade, diz haver rumores no Congresso sobre uma possível desistência de Lula na corrida pelo 4º mandato, caso o cenário continue se mostrando desfavorável contra o Flávio. Ou seja, a própria Daniela Lima, que idolatra o Lula, deve ser um dos motivos do chororô, né? Dizendo, olha, se o Lula continuar caindo nas pesquisas, a gente tem informação de que ele pode sim desistir da candidatura, gente. Mas peguem o lenço, gente, tá? Acho que vocês vão chorar junto com a Daniela Lima.
Olha a cara de tristeza, gente. A mulher chora basicamente ao dar a notícia terrível sobre o Lula que ele pode desistir da eleição de 2026. Lula sabe disso, tá? Muita gente no Congresso Nacional estimula a tese, e eu tô falando de senador e deputado, tá? Num cenário desfavorável, Lula não iria para uma quarta tentativa, né, de reeleição para não manchar a biografia com uma derrota. Muita gente dentro do parlamento digamos, disseminador dessa tese, né, de que, mantido esse cenário de profundo aperto e, inclusive, com uma virada de Flávio Bolsonaro em pesquisas, né, numérica dentro da margem de erro, de fato, sim, mas em algumas pesquisas esse cenário acontece. Muita gente diz, dentro do parlamento, Câmara e Senado, que Lula não arriscaria fechar sua biografia com uma derrota para Flávio Bolsonaro e se retiraria da disputa. Então, o presidente sabe disso, né? Então, como o Sakamoto disse, produziu um ruído, e aí eu sinceramente não sei, não acho que cola a ideia de que fez isso para demonstrar respeito à decisão partidária. O Lula sempre teve maioria dentro do Partido dos Trabalhadores, tem uma grande ala ali que é ordem unida com o que quer o presidente, e por óbvio, né, a chancela, uma candidatura à reeleição dele não está em questão, né, de haver risco a essa chancela, querendo Lula. E aí, então, acho que produziu um barulho. O Sakamoto, não consigo entender exatamente com que objetivo, mas que o presidente, na minha avaliação, sabia o ruído que ia produzir falando o que falou, não há dúvida. Ele próprio já falou em palavras. Ele mesmo agora, recentemente, em entrevista ao ICL, né? Agora, anteontem, ele concedeu essa entrevista e ele mesmo falou: eu ainda nem confirmei se eu sou candidato ou não. Então, o Lula tá dando a entender, tá? Há vários dias, em entrevistas, em falas, tem aliados, tá, gente? Tá? Interlocutores, pessoas próximas ao próprio Lula. Isso foi matéria publicada pelo Metrópolis, que eu trouxe aqui para vocês. Então, gente, tá crescendo os rumores, o burburinho de que, se Lula continuar caindo nas pesquisas e Flávio subindo, ele não quer sair humilhado, né? Seria trágico para sua trajetória política sair sendo tratorado por Flávio Bolsonaro, sendo aniquilado por Flávio Bolsonaro. Então, por esse motivo, segundo aí jornalistas, eles estão dizendo que sim, se ele continuar caindo nas pesquisas, corre grande risco, sim, dele desistir dessa eleição de 2026. E se isso acontecer, ele já pode pegar a faixa e já colocar no Flávio Bolsonaro. E agora vamos falar sobre prisão, gente, tá? Daqui a pouco, Paulo Gonet tomou decisão sobre Alexandre de Moraes, que chocou o Brasil inteiro. Mas antes, deixa eu trazer aqui essa informação mega importante para vocês. Empresário investigado por atos golpistas de 8 de janeiro é preso pelo ICE nos Estados Unidos. Gente, esse vídeo aqui, ele chorando aqui nesse vídeo, na época que ele soltou esse vídeo aqui, eu assisti. É um vídeo em que ele estava chorando, sabe, pedindo ajuda, que ele não estava aguentando mais, que ele estava, né, basicamente que foragido nos Estados Unidos, que ele precisava de ajuda. Eu me lembro desse vídeo aqui, gente, dele pedindo basicamente socorro, que ele não estava aguentando mais. É muito pesado, gente, você ter que fugir do seu país, ficar longe das pessoas que você ama, longe da sua família. E hoje recebemos a triste notícia de que ele foi preso nos Estados Unidos, gente, tá? Tá aqui a informação do jornal o Globo. O empresário Esdras Jonatas dos Santos, investigado por envolvimento, né, no 8 de janeiro, foi preso pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, né, o famoso ICE, nos Estados Unidos. Conforme o governo americano, Santos está sob custódia no centro de detenção do condado de Gladys e Moore Haven, na Flórida. O bolsonarista tem um mandado de prisão em aberto no Brasil por liderar manifestações
do ato do 8 de janeiro em Minas Gerais, após as eleições de 22, vencidas por Lula. O próprio Ezra afirma estar nos Estados Unidos desde o dia 8 de janeiro. O empresário ganhou projeção ainda no fim de 22, após o pleito presidencial, ao participar de um acampamento em frente a um quartel do Exército, em Belo Horizonte, onde manifestantes pediam intervenção e anulação do resultado. E está aqui hoje na imprensa essa triste notícia. A gente está aqui, ele aparecendo aqui nas imagens, empresário mineiro, suspeito, né, de financiar. Está aqui. Jonas, né, Esdras Jonas, está aqui. Foi preso nos Estados Unidos. Ele fugiu para os Estados Unidos após os ataques, acompanhado de Kate Lee dos Santos, sua então esposa. Os dois são suspeitos de incitação ao crime, abolição e aquele monte de crime que eles imputaram contra eles, né? O casal não esteve nos atos em Brasília. Mas o empresário acompanhou ainda em BH a saída de pelo menos um dos ônibus. 2 dias depois, na madrugada de 10 de janeiro, os dois embarcaram para os Estados Unidos com passagem só de ida, comprada para 4 horas antes. A PF diz que o casal fugiu. Esdras, né, ele nega veemente. Foragido alegou que apenas entrou em um dos ônibus para orar pelas pessoas que iriam para Brasília. Segundo Esdras, o alistamento seria somente para conhecer o QG do Exército em Brasília. Eu jamais imaginaria que as pessoas iam para Brasília para entrar dentro do palácio, afirmou. Ele é apontado pela Polícia Federal como líder de acampamento. Ele foi um dos principais líderes e organizadores do acampamento, montado em frente ao 4º Comando do Exército em Belo Horizonte, e todas aquelas coisas, né, gente, tá? Triste, com muita tristeza que eu tô trazendo essa notícia, porque, gente, eu me lembro como se fosse ontem, desse dia aqui que ele postou esse vídeo, chorando mesmo, sabe? Ele tava transtornado, dizendo que isso aqui, gente, esse vídeo dele foi um pedido de socorro, que ele não estava aguentando mais tudo aquilo, tá? Sozinho, basicamente, sem a família, né, nos Estados Unidos. Muito triste, muito, muito triste. O melhor jornalista do Brasil acabou de explodir uma bomba contra Lula da Silva. Dessa vez ele bateu forte, gente, tá? Vejam e ouçam o desastre do Lula, gente. Meu Deus do céu. Ele acabou de descobrir e revelar uma bomba contra Lula que vocês vão ficar chocados. Assistam até o fim que vocês vão entender. Tristeza a gente vê como as famílias... É uma tristeza a gente ver como as famílias brasileiras estão endividadas. Saiu agora uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio mostrando que o endividamento é de 80,4%. Quase 30% estão em atraso. A média de atraso é 65 dias. Sem a menor condição de pagar, mais de 12%. Tem dívida vencida há mais de 90 dias, quase metade. Bom, aí o comprometimento da renda familiar é quase 30% da renda familiar está comprometida. 19% pegam mais da metade da renda familiar para saldar, para pagar dívidas, pagar prestações. Eu fico me perguntando, né, qual é a causa? Lula está culpando as bets, né, as apostas. É uma delas, mas é uma questão cultural. Né? Querer mostrar para o vizinho, para o grupo, olha, eu tenho uma roupa boa, eu tenho equipamento eletrônico tal, comprei um carro novo, não precisava, mas comprei um carro novo. Né? Essa necessidade de mostrar, olha como eu estou bem de vida. A gente vê muito isso na cidade maior, gente que veio do interior e que está cheio de anel e roupa fina, roupa de grife, né? Mas a gente sabe que estão devendo até os olhos. Lá na cidade do interior está todo, olha, fulano como está se dando bem na capital, né? Só que lá na capital está devendo tudo.
Eu aprendi em casa isso. Minha mãe falava, olha, não tem onde cair morto, mas olha a roupa que está usando na rua para mostrar para os outros. Né? Mas olha só, e o meu avô dizia, olha, quem dá o passo maior que a perna acaba rasgando as calças ou a saia. E acaba mesmo estragando sua vida. Então é preciso ter uma educação financeira que as pessoas não têm, ficam descontroladas. Agora, tá, o presidente da República fazendo bondades, é ano eleitoral, né? Não, vamos dar mais gás, dar mais eletricidade, dar isso, daquilo, fazer uma recomposição da dívida, não sei como. Eu estava falando com amigos ligados ao mercado financeiro e a bancos, dizendo que isso não tem como, que a pessoa está devendo em vários lugares, não tem como essa ideia de Lula de ligar tudo num único cartão, né? Não tem de onde tirar do fundo de garantia. O fundo de garantia é para outras coisas, né? É para emergências. Então, e depois, ele vai dar alguma coisa? Não, ele está dando aquilo que o povo pagou como imposto. Tem que ficar bem claro isso. O governo não fabrica dinheiro, não produz riqueza, sobretudo. O governo só gasta riqueza. Pode até transferir riqueza de um para o outro. Mas o governo não produz riqueza. Mas, enfim. E o pior de tudo é que o governo é que causa, pelo excesso de gastos em relação à arrecadação, é que provoca a desvalorização do dinheiro. O que você perde em inflação, digamos, no fim do ano a inflação chega a 4,5%, você perdeu 4,5%. Foi tirado de você. E o juro alto é porque o governo precisa botar papel no mercado, pagar juros sobre esse papel. O governo precisa pedir emprestado para tapar os buracos. A arrecadação não é suficiente, ou vai aumentar os impostos, vai tirar direto da gente, ou tira indiretamente, né? Porque tem que pagar juros, e provoca uma alta geral dos juros. É assim que funciona. É uma tristeza a gente... gente, tá realmente... É uma tristeza, né, ver o que o Lula está fazendo com o nosso país. É uma grande tristeza. E a maior tristeza, gente, tá, é desconfiar que ainda tem gente que tem coragem de votar no Lula novamente. Depois de toda a tragédia que o Lula fez com o Brasil, depois de ter enterrado a economia, acabado, né, com a economia, ter quebrado o Brasil... Está aí torrando o nosso dinheiro como se não houvesse amanhã. Ainda tem gente que tem coragem de votar no Lula novamente. Eu, sinceramente, queria saber, gente, o que é que se passa na cabeça desses esquerdistas? Será que em nenhum momento passa na cabeça deles, cara, eu quero prosperar, eu quero ficar bem de vida, eu quero ganhar dinheiro, eu quero dar uma vida digna para minha família, quero dar uma vida digna para os meus filhos. Eles acham mesmo que vão prosperar e ter uma vida digna, que vão dar uma vida digna para os seus filhos, tendo Lula na presidência da República? Será que eles não conseguem enxergar que o Lula é um câncer que corrói o Brasil? É isso que eu fico indignada, gente, tá? A pessoa não precisa ser muito esperta, não precisa ser muito inteligente. Basta acompanhar o noticiário, os jornais. Cada notícia que sai, o Lula tá destruindo o Brasil, quebrando as estatais, rombo das contas públicas. O que vem de bom desse governo Lula? A não ser torrar o nosso dinheiro, né, dando benefício, porque muita gente acha que benefício é coisa boa, mas esse dinheiro que ele está torrando, né, dando benefícios, concedendo benefícios, é Vale Gás, é Bolsa Família, é pé de meia, isenção de imposto de renda, tudo isso, esse dinheiro que ele está, né, concedendo, sai de algum lugar. Ele está saindo do quê? Está saindo da educação, da saúde, da infraestrutura. É de uma cidade que não tem um leito de UTI, é das farmácias populares que não tem remédio básico para as famílias. Aí o Lula tá aí torrando, e muita gente vota no Lula, gente, tá? Por incrível que pareça, tem gente que vota no Lula por causa de um botijão de gás. Meu Deus, gente, tá?
É gostar de ser miserável mesmo. É gostar da pobreza, porque não tem outra explicação. Desculpem o desabafo, gente, tá? Vamos lá. Porque agora, quem traz péssimas notícias para Alexandre de Moraes e Dias Toffoli é a própria Malu Gaspar, gente, tá? Corre aqui, Alexandre de Moraes, venha ver, venha ouvir o que a Malu Gaspar, que é um dos maiores... Malu Gaspar é o terror do Alexandre de Moraes, né? Segundo Malu Gaspar, ela ainda tem muito para mostrar. Vocês não têm noção do estrago que essa mulher ainda pode fazer na vida de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e outros ministros do STF. Ela disse o seguinte, ó, é complicado publicar coisas sem provas, né? Tenho muitas histórias incríveis, mirabolantes e horrorosas, mas tem coisas que não dá para escrever, estou correndo atrás. Ou seja, ela tem acesso às informações, só que antes dela publicar, ela precisa ter as provas. Porque senão, gente, tá? Pro Moraes inserir ela no inquérito das fake news, é isso aqui, ó. Por que vocês acham que até hoje o Alexandre de Moraes não incluiu a Malu Gaspar no inquérito das fake news? Porque ela tem um grande cuidado com a fonte. De onde veio essa informação? Prova para mim que essa informação é verdadeira. Aí essa fonte envia a prova, ou seja, através de documentos. Aí sim, depois ela vai lá e acaba com a vida do Moraes e do Dias Toffoli e de outras autoridades lá naquele jornal O Globo, gente, tá? É isso que ela faz. E segundo ela, tem muita coisa para contar ainda, para escrever, para mostrar para o Brasil. Mas ela tá aqui cavucando e procurando as provas, esperando as provas. Meu Deus, se o Alexandre assistir esse vídeo, se o Alexandre de Moraes e o Toffoli assistir esse vídeo aqui, eles vão ter um infarto. Coisa. Então é complicado você publicar coisas das quais você não tem prova. Então eu tenho sim muita história que eu tô correndo atrás, algumas incríveis, mirabolantes, outras horrorosas, mas tem coisa que não dá para escrever. Se não dá para escrever, não dá para falar, né? Eu não sou ministro do Supremo que está aí falando que tem um monte de deputado com mesada no jogo do bicho. Se eu falar isso, eu tô ferrada, né? Só pode falar quem é ministro do Supremo. Eu não posso, infelizmente. Mas eu tô, cara, ó, eu ralo de noite para contar tudo que eu ouço, tudo. Coisa. Então ralo de noite, porque assim, não é só ela saber da informação, ela tem que ter a prova da informação. Tudo que ela revelou, por incrível que pareça, gente, tá? Se vocês repararem, tudo que ela revelou no jornal o Globo, o contrato de 129 milhões, né? Tudo que ela revelou, tudo, absolutamente tudo, ela foi comprovando, gente, tá? Não só ela, mas a Mônica Bergamo também da Folha de São Paulo. Olha, eu tive acesso aqui a essa lista de voos, tá? Eu recebi documentos que comprovam que Alexandre de Moraes e sua esposa voaram cerca de 7, 8 vezes no jato do que pertence à empresa de advogado. Então, quando elas vêm com essas informações, ó, a esposa do Moraes, através do seu escritório, fechou um contrato de 129 milhões. Então, tudo isso, gente, ela tem provas, né? Além das pessoas darem informação, as fontes darem informação, eles vão lá, olha, tá aqui o documento, tá aqui a prova, qualquer coisa, se alguém disser que é fake news, você vem e mostra a prova. Por que vocês acham que até hoje o Moraes não teve a coragem de incluir a Mônica Bergamo ou a própria Malu Gaspar aqui no inquérito das fake news, Lauro Jardim? Porque ele sabe que tudo que elas expuseram até o momento, elas têm provas. Ele vai lá, não, isso é ilação, isso é um ataque à instituição, ao STF. Mas ele não tem coragem de colocá-las no inquérito das fake news. Por que será? Abre precedentes para a gente interpretar que tudo que elas denunciam realmente é verdade. E para acabar de completar, vocês acham que parou por aí? Não. Malu Gaspar revelou que foi bajulada por Vocaro quando encontrou ele pela primeira vez. Vocês acreditam, gente, que o Vocaro só faltou lamber o chão onde a Malu Gaspar andava? Meu Deus, que humilhação! E por que será que o Vocaro tentou bajular a Malu Gaspar, que estava explodindo várias bombas contra ele na imprensa? Vocês vão entender. Assistam o desespero.
que ele era gente boa, convidava para ir em festa, dava degustação, que você sentava na frente dele. Isso é uma característica desse tipo de personagem, né? Ele é encantador. Eu estive com ele. Você é a maior jornalista do Brasil. E olha, se você viesse, o próximo que viesse, ele diria a mesma coisa. Você é o maior ator do Brasil, Dani Stubart. Você, Zé Godoy, porque assim, é um jeito, né? Eu convivi com o Ike Batista. Isso também. Ele e o Ike num cafezinho fazendo negócio, quem enganaria quem ali? Adoraria ver essa cena, já pensou? Quem faria o melhor negócio? O Ike no Vorcaro ou o Vorcaro? Nutella, né? Ou o Vorcaro no Ike, hein? O que você acha? Não, o Vorcaro no Ike, com certeza. Talvez dessa volta no Ike. Será? Com certeza. Vocês estão loucos, Que ele era gente boa. Então, todos que ele encontra, ó, você é o melhor jornalista do Brasil. Encontrou um ator? Ó, você é o melhor ator do Brasil. Encontra um cantor? Cara, você canta. O melhor cantor do Brasil. Daniel Vorcaro tem a lábia, né? Tem a lábia, né, gente? Tá? Colocou até ministros no bolso. Quem dirá um jornalista, um cantor, um ator, né, gente? Até ministro ele conseguiu colocar no bolso, como dizem alguns juristas, né? Porque tá muita gente desconfiada que pode ter acontecido algumas coisas, tudo está sendo investigado, né, gente? Tudo tem que ser investigado, mas o que está saindo na imprensa é uma podridão sem precedentes.